Vamos voltar a falar sobre o mercado financeiro. Lembra que o Daudi deixou uma pergunta? Pois agora mesmo que eu vou repassar. Eu vou conversar agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Você viu que você já estava ali sendo questionado já antes do bloco que você ia participar, né? É a pergunta que não quer calar, né? Exatamente, Então, mas... o presidente Lula tem pressionado Roberto Campos, agora o Daúde me pressionando também. Exatamente, mas Guardadas as devidas proporções. Antes da gente falar dessa pergunta do Daúde, eu queria saber de você as projeções dos analistas, se elas continuam, né, melhorando, né, no Boletim Focus, né, que a gente está vendo. O que você destaca nessa melhora das expectativas do mercado? Para a gente começar, depois a gente parte para a pergunta que não quer calar, que o Daúde já até antecipou. Combinado. Sim, a resposta curta é sim. Você pega o Boletim Focus de hoje, das últimas semanas, mas o de hoje em especial, que a gente tem visto é uma melhora em vários fronts ali, né? Então, assim, a expressão que eu tenho usado, eu vou usar um pouco de economês, mas eu explico assim, o Brasil, você olha as expectativas, tudo que está acontecendo com câmbio, PIB, inflação, o Brasil está passando por que os economistas chamam de um choque de oferta positivo. E tem muito a ver com a agropecuária, né? Essa baita safra, cresceu 21%, né, segundo o IBGE, contra o quarto tri, né, agropecuária. Essa baita safra desenha para a gente o quê? PIB para cima, inflação para baixo, porque você tem bastante grãos e etc., e câmbio mais valorizado, que é típico de um choque de oferta. E isso está exatamente o que está aparecendo no Boletim Focus. PIB para cima, inflação para baixo, câmbio para baixo. Isso explica muito 2023, não tem explicado tanto 2024, porque daí 2024 é um outro jogo, né? É o Ninho, por exemplo, tem que entender as implicações inflacionárias e várias outras coisas. Então, acho que esse é um destaque, né? Então, realmente, a gente tem uma melhora em todos os frontos para 23. Médio prazo não é tão óbvio, mas mesmo assim, quando a gente olha o IPCA de 2025, 2026, que assim, está longe, né? Quem que vai saber o que vai acontecer em 2025, 2026, mas também tem começado a melhorar. Acho que só vale destacar isso também, porque eu acho que isso tem muito a ver com uma decisão que vai acontecer logo agora no fim do mês, que é o CMN, né? O Conselho Monetário Nacional, ele vai definir para onde vai a meta de longo prazo do Brasil. O presidente Lula queria subir desses 3% de hoje para mais, agora parece que eles vão voltar atrás. Acho que é uma boa decisão se eles não fizerem essa mudança, porque isso está desenhando uma inflação de longo prazo na cabeça dos economistas menores. Mas, enfim, está melhorando em todos os frontos no curto prazo, e o médio prazo acho que depende dessa decisão aí do CMN. Ótimo. Então, dada essa melhora, existe alguma chance do Banco Central dar início aos cortes de juros já na reunião desta semana? Estão aqui, entrego a pergunta do Daúde e de muitos também. Eu vou começar com uma resposta bem de economista, mas depois eu saio do muro. Assim. A gente aprende no mercado financeiro que nada tem probabilidade zero, né? A probabilidade de zero ela não é, mas para mim o cenário, grandíssima probabilidade é de que eles vão manter nessa reunião de junho a Selic em 13,75 ao ano. Basicamente porque, assim, eu concordo totalmente com o que o Daúde falou, a gente tem uma melhora corrente, né, de inflação muito expressiva, global e Brasil até mais do que isso, né? A gente começou a subir juros antes, né? Então, a gente está mais que melhorando o mundo, porque a gente tem muito alimento na nossa inflação, que está melhorando, e também porque a gente subiu os juros antes e está persistindo lá em cima. Só que o Banco Central ele se prendeu muito no rito dele. O rito dele é assim, é o seguinte, olha, eu Banco Central, preciso rodar meus modelos, essa minha inflação lá de 24, que é o cenário, né, que ele está olhando agora, precisa estar mais perto da meta de 3%, ainda não está nas minhas contas, a gente vai descobrir agora na quarta-feira. Quanto mais perto esse modelinho dele de IPCA estiver perto de 3, maior a chance dele sinalizar corte para as próximas. Dito isso, como eu falei, eu vou sair de cima do muro. Nas minhas contas, essa melhora corrente vai melhorar bem o modelo dele. Eu acho que ele dá uma piscadinha para o corte, só que para agosto. Né? Seguindo o rito dele, está melhorando, mas ainda não o suficiente. Mas tem uma piscadinha ali, quem sabe em agosto, acho que a gente já começa a cortar. Esse, aliás, é o nosso cenário básico agora aqui no original. A gente, enfim, essa melhora do câmbio, das commodities é muito importante, está melhorando demais o cenário. Então, eu acho que em agosto a gente começa timidamente a cortar os juros, mas também começa timidamente, mas isso daí pode transformar num ciclo mais longo aí de duração de cortes de Selic, finalmente. Tá feita, então, a aposta para agosto, viu? Obrigada, Marco. Agora me fala uma coisa, você acha que esse início, né, de redução dos juros, ele pode servir também de gatilho para novas melhorias nos mercados por aqui? Qual que é a implicação para o dólar, para a Bolsa, por exemplo? Olha, a resposta curta é sim, né? Se o ciclo de corte, quando a Selic é cortada no devido tempo, né? Porque existe muita pressão sempre para cortar, né? Quando corta muito cedo, putz, isso não desenha para a gente melhoria
melhora dos ativos. Mas quando você corta na hora certa e parece que está chegando essa hora certa, isso geralmente desenha uma melhora assim, né? Inclusive, no fim de semana eu estava lendo uma pesquisa qualitativa dos bancões gringos, né? Eles fazem pesquisas ali com vários investidores institucionais, né? Dinheiro grande mesmo do mundo, né? E aí uma das perguntas mais interessantes era justamente essa: olha, que eventos deveriam acontecer para você ter uma melhora adicional a partir daqui? Porque está melhorando bem, né? A bolsa está indo muito bem, obrigado, o câmbio afundando abaixo de 4,80. Mas o que poderia ser, né? Uma delas é a ideia de que lá fora você não vai ter recessão, se a gente não controla, vamos descobrir. E a outra é, poxa, se os emergentes começarem a cortar os juros antes, né? Tiver corte antecipado de juros nos emergentes, o emergente inclui Brasil. Então, assim, o que poderia ser de melhoria em cima disso? Juros para baixo desenha, né? Já tem bastante coisa no preço, mas juros para baixo desenha para a gente aqueles setores mais sensíveis a juros melhorando, né? São justamente, aliás, os setores que têm melhorado na bolsa, não é nem tanto commodities, né? Porque o preço está caindo, mas é muito mais esse setor sensível a juros. Então, isso pode dar um gás extra para a bolsa nessa porção, né? De empresas de consumo. Isso desenha para a gente também o próprio juros futuro, pode continuar melhorando. Como eu falei, já tem bastante coisa no preço, mas a gente nunca, quando um ciclo de corte começa, a gente nunca sabe exatamente onde ele vai acabar, né? Depende de várias coisas, inclusive de coisas políticas, né? E para o dólar, aí eu acho menos óbvio, assim, o dólar está melhorando bastante agora, tudo vai depender do ritmo de corte. Porque se a gente cortar muito rápido os juros, você também perde um pouco daquele dinheiro especulativo que usa os nossos juros para ganhar um juros extra, né? Que o pessoal chama de carry aí. Mas enfim, o viés ainda é positivo, esse início de corte, o net dele é positivo para a percepção de mercado, sim. É isso, excelente. Positivo é o que a gente quer, né? Obrigada, viu, Marco, aqui pela sua participação. Uma excelente semana para você. Obrigado para todos nós.